gente compartilhar. Como foi pra você fazer aquele quadro que você fazia na TV do, acho que é Vidente ao Volante? Vidente no Volante. No Volante. Como é que foi pra você? Nossa. Que era bem legal, assim, mas era bem forte, né? Foi o mais difícil de todas as experiências que eu tive, porque você tem que pensar, mesmo que você tenha uma mediunidade, se você sabe que você está sendo filmado, que você tem que andar devagar, né? Porque se você andar rápido, passar numa lombada, a câmera vai cair na sua cabeça, Sim, que tá pendurada a GoPro. E você tem que seguir o caminho daquela pessoa também. E você não sabe se aquela pessoa gosta ou não do que você vai falar. O que era o quadro? Ele era um motorista de aplicativo, né? E aí ele mesmo dirigindo, ele buscava a pessoa e aí ele começava a conversar com a pessoa, perguntar assim, você acredita em forças paranormais? Porque eu senti que ele começava a entrar na vida da pessoa e entrar nesse assunto e ver coisas. Enquanto isso, ele dirigindo de verdade, levando a pessoa para o seu destino. Então, não era uma coisa combinada, porque a pessoa entrava lá sem nem saber, assim, Sim. como se fosse um carro de aplicativo mesmo. Exato. E aí trocava uma ideia e a pessoa muitas vezes chorava. E você tinha que se preocupar, assim, com a rota, né? Olhando ali no Waze para não perder o caminho, com a câmera que estava gravando, Sim. com o microfone que estava ali, se estava captando áudio, com o celular que tinha a produção mandando mensagem, anda mais devagar, anda mais rápido. Meu Deus. E aí, às vezes, era difícil de você sentir alguma coisa para falar para a pessoa. E, ao mesmo tempo, assim, como que a pessoa lida com isso? De repente, vai ter uma aceitação ou não? Falo, não falo? Então, assim, não foi fácil. Esse programa, ele existe nos Estados Unidos, né? Sim. E lá, você pega Nova York, onde ele é feito, as ruas são planas, né? Sim. Eu ia para Osasco para fazer, né? Então, buraco, lombada, trânsito, gente xingando atrás, né? Eu tentando dar uma mensagem mediúnica, alguém buzinando na minha cabeça. E muitas vezes lá nos Estados Unidos, essas produções que dirigem, o carro é levado por um guincho. Isso. E aí a pessoa só fica assim e dá a impressão que ela tá dirigindo. E ela não tá. Pra ela poder se concentrar no programa. Mas nesse você, no caso, outra estrutura. Mas você acertava? Muita coisa legal aconteceu ali, muita experiência bacana. Qual foi a que mais te marcou? Como a gente falava muito assim de mensagens mediúnicas, de gente falecida, tudo era tocante. Ainda mais que eu tenho aquela coisa da empatia. Então eu via a pessoa ali chorando, né? E recebendo a mensagem, tendo um conforto para ela, aquilo tudo me tocava. Eu ficava ali um pouco pensativo depois que acontecia, sabe? Na história da pessoa. Mas teve uma situação de uma senhora que ela não sabia o que tinha acontecido com o filho. Porque o filho morreu, foi encontrado morto, o filho tinha um problema mental, ela não sabia se tinham tirado a vida dele ou se tinha sido um acidente. E isso perseguia ela. E aí a gente viu o que aconteceu e que foi um acidente, que ninguém tirou a vida dele. Isso trouxe um pouco de conforto para ela. Você conseguiu... Isso foi um acidente, a gente viu estrada, como que aconteceu, eu fui falando para ela. Eu não lembro se foi ao ar com todos esses detalhes, mas a história era essa. O filho morreu jovem, ela sempre cuidou do filho, o filho era muito dependente dela, mas o filho se envolveu com uma mulher que era mulher de traficante, o cara era meio barra pesada, e aí ela não sabia o que tinha acontecido, se foi uma situação criada, se mataram ele, ou se ele realmente tinha sido vítima, né, de um acidente. E foi acidente. E foi um acidente. Caramba, ela conseguiu paz nesse assunto, né? Conseguiu fechar, porque imagina, seu filho morre e você não sabe o que aconteceu. E ali, assim, era muito difícil pra gente gravar, pra gente fazer. Teve episódio que você tava fazendo, na parte mais emocionante, caiu a câmera na minha cabeça, porque soltou a GoPro que tava pendurada. Daí a gente teve que parar o carro, explicar pra pessoa que tava rolando uma gravação. E daí nisso você se desconecta de tudo que você tá vendo e sentindo. Daí a pessoa primeiro ficou surpresa, falando, tá, mas agora eu quero minha mensagem, né? Continua aí com o carro parado, continua pra você me dar minha mensagem. E aí já não tinha mais conexão nenhuma pra poder continuar a mensagem, porque você já tinha se desconcentrado. Sim. Então aconteceu coisas ali bem assim impactantes e era um quadro muito difícil de fazer. As pessoas perguntam, não vai voltar? Daí eu falo, é uma coisa que eu não tenho vontade mais de fazer, e nem o João também, era no programa do João Kleber, na Rede TV. João Kleber. Porque os dois sabem a dificuldade que era para fazer aquilo, né? Exige muita coisa, então não é um projeto fácil de fazer, sabe? Eu não descarto, né, a possibilidade de fazer no futuro, de novo, alguma coisa do tipo, mas é algo que eu não pretendo por hora, porque tudo talvez que a gente... hoje com os novos suportes, assim, de carro, outros equipamentos
que ficam mais bem presos ali no carro, outra estrutura, Sim. talvez você Talvez. volte. Porque tudo que a gente faz, assim, em televisão, as outras coisas, são muito mais simples que isso, sabe? Você vai fazer, sei lá, matéria, hoje eu tô fazendo no Mulheres, né? É uma visita que eu vou na casa de um artista e a gente fala, na casa de artista e de anônimo também agora. E a gente fala como que tá a energia, fala do mapa astral da pessoa, ensina coisas que a pessoa pode fazer para melhorar algo, traz uma mensagem de algum ente querido desencarnado. Isso tudo é muito mais fácil de fazer, porque não exige tanta coisa, né? Você tá com uma equipe, você pode parar, mentalizar e fazer o seu trabalho. Agora lá não, a equipe tava no carro de trás, mas era eu dirigindo, olhando no Waze, olhando o WhatsApp, Muito olhando pra cara da pessoa pelo desconcentrado, retrovisor. sim. Era difícil. Aqui a gente tava falando no off, mas não sei se deu tempo de você sentir da energia da casa. Da casa, não, porque eu não andei na casa toda, né? Só ali na recepção e aqui no estúdio, né? E no estúdio eu senti uma coisa bem legal. Não senti nada de ruim, de negativo, nada pejorativo. Tem uma energia bacana. Agora, depois a gente pode dar uma andada aí. Vai ser interessante, vai ser boa, interessante. né? A gente vai dar uma andada quando acabar. andada. E a gente grava pros stories, talvez. Tá, Né? fechado. Boa. Boa.